Eu estava sofrendo e, no meu pior momento, Deus me curou através desta oração poderosa. Você já chegou naquele ponto em que a dor não cabe mais dentro de você? Aquele momento em que a alma parece tão cansada, tão ferida, tão exausta, que a única coisa que consegue sair é um sussurro quebrado dizendo: Deus, por favor, me ajuda. Não é uma oração bonita, não é uma oração forte, não é uma oração com esperança, é só um pedido de socorro vindo do fundo de um coração que já não aguenta mais existir sozinho. E talvez seja exatamente aí que a cura começa. As pessoas imaginam que a oração poderosa é aquela cheia de palavras, cheia de fé, cheia de força, mas quem já chorou no chão sabe que existe uma oração que nasce antes da boca, a que nasce da dor. A oração que você faz quando já tentou de tudo, quando já segurou as lágrimas por tempo demais, quando a vida te colocou de joelhos e você percebeu que não tinha mais como levantar sozinho. E é nesse instante, nesse exato instante em que a alma se rende, que algo poderoso acontece. Não visível, não audível, não emocional, mas espiritual. A alma chama por Deus, não com voz, mas com verdade. Porque quando você diz, sem teatro, sem máscaras, sem armaduras, Deus, eu não tenho mais forças, o céu escuta de um jeito diferente. É como se toda a dor que você carregou sozinha finalmente encontrasse direção. Como se aquilo que te machucava por dentro encontrasse uma saída. Como se Deus dissesse: agora você não está mais lutando contra mim. Agora posso tocar onde dói. A oração que nasce do fundo da dor não pede perfeição, ela pede presença. E a presença dele responde não com gritos, não com sinais grandiosos, mas com uma paz estranha. Uma paz que não faz sentido para quem olha de fora. Uma paz que não resolve tudo, mas que muda tudo, porque quando Deus está presente, mesmo em silêncio, a dor deixa de ser desespero e começa a ser travessia. Mas antes de continuar, imagine este cenário comigo. A noite está escura, você está no seu pior momento. O corpo cansado, a mente confusa, o coração rachado, nada conforta, nada preenche, nada calma. E do fundo desse caos, você solta um suspiro, só um, quase sem querer, quase imperceptível. Mas no céu, esse suspiro ecoa como um grito. O que você pensa ser fraqueza, Deus interpreta como entrega. O que você pensa ser desespero, Deus interpreta como abertura. O que você pensa ser o fim, Deus interpreta como o começo da cura. Esse clamor que nasce do sofrimento não é a oração de quem perdeu a fé, é a oração de quem está sendo encontrado por Deus. Porque quando suas forças acabam, as dele começam. Quando sua voz falha, a presença dele fala. Quando suas lágrimas caem, o cuidado dele te levanta. E talvez, só talvez, o milagre que vai transformar a sua vida não seja o milagre que você esperava. Talvez o milagre comece exatamente aqui, no fato de você ainda estar buscando, ainda estar chamando, ainda estar respirando, ainda estar dizendo: Senhor, me ajuda, acredite. Nenhuma oração feita do fundo da dor passa despercebida. Nenhuma. Esse é o tipo de clamor que movimenta o céu. E agora eu te convido a continuar essa jornada comigo. Porque o que vem a seguir não é teoria, não é discurso, não é religião. É experiência, é cura, é vida. A fé que sobrevive mesmo quando o milagre não chega. Eu continuava orando, mas nada mudava. Você já passou por isso? De se ajoelhar todas as noites e, mesmo assim, acordar com a mesma dor? De fazer orações sinceras, confiando que Deus te ouviria, mas os dias seguirem iguais ou até piores? É um tipo de fé que não ensinam nos livros. Uma fé que sangra, mas não desiste, que chora, mas continua acreditando. Uma fé que sobrevive, mesmo quando o céu parece fechado. Foi nesse lugar silencioso que eu comecei a entender que nem toda ausência é abandono, e que nem todo milagre vem como a gente espera. Às vezes a resposta de Deus não é a mudança da situação, mas a força que Ele te dá para permanecer nela. Eu lembro de noites em que minha única oração era: Senhor, não me deixe enlouquecer. E quando o silêncio parecia mais cruel, algo dentro de mim insistia: continue. Não era coragem, era cansaço. Mas até esse cansaço virou oração. A gente aprende que fé é gritar aleluia no culto, mas há um tipo de fé que só nasce no escuro. Aquela que sussurra: Senhor,
Eu ainda estou aqui. Quando tudo dentro de você quer desistir, fé não é ausência de dor. Fé é permanecer mesmo sangrando. É continuar mesmo sem ver. É confiar mesmo sem entender. E sabe o que é mais forte? É quando você descobre que esse tipo de fé silenciosa vale mais do que 1000 palavras. Porque Deus não está medindo sua força pelas vitórias que você coleciona, mas pela fidelidade que você mantém mesmo no caos. Eu não ouvi a voz dele, mas ele ouvia a minha. Eu não via a mão dele, mas ele segurava a minha. Eu não entendia os planos, mas ele estava presente. A fé, naquele momento, não era uma certeza, era uma escolha. A escolha de não abandonar o altar, a escolha de não abandonar a oração, a escolha de não abandonar a esperança, mesmo quando tudo gritava que já era tarde demais. E foi ali, entre lágrimas e esperas, que eu descobri que o verdadeiro milagre é permanecer crendo mesmo sem prova. É continuar conversando com Deus, mesmo quando parece que Ele não está respondendo. Porque a ausência dele nunca é desprezo. É gestação, é preparo, é silêncio fértil, tem cura que nasce devagar, tem respostas que estão sendo construídas enquanto você continua orando, tem milagres que começam dentro, antes de se manifestarem fora, e tem promessas que se cumprem no tempo certo. Não no nosso... Hoje eu olho para trás e percebo. Cada noite que eu chorei em silêncio era um tijolo na construção da minha cura. Cada oração sem resposta visível era, na verdade, uma raiz sendo firmada no profundo da minha fé. A fé que sobrevive ao silêncio de Deus é a fé que sustenta os milagres que virão. E você consegue continuar orando mesmo sem ver sinais? Consegue confiar mesmo sem entender? Consegue permanecer mesmo em silêncio? O poder oculto da oração quebrada. Nem sempre a oração vem bonita. Às vezes, ela vem soluçada, em pedaços, em forma de suspiro ou desabafo. Tem dias em que a única coisa que conseguimos dizer é: Deus, me ajuda. E mesmo assim, Ele escuta. Foi numa dessas noites em que minha alma estava desfeita que percebi algo. A oração mais poderosa que já fiz não foi com palavras lindas, nem com versículos decorados. Foi quando eu me joguei no chão e chorei até não ter mais forças, sem rituais, sem aparência, sem máscaras. A oração quebrada, aquela que vem da dor crua, tem um som que só o céu entende, porque ela não sai da boca. Ela sai da alma e Deus sempre responde à alma antes da boca. Por muito tempo eu acreditei que precisava estar bem para orar, que precisava estar com a fé alinhada, o coração limpo, a mente calma, mas a verdade é que Deus não exige perfeição para ouvir, Ele só pede sinceridade. Naquela noite, eu só consegui dizer: eu não sei mais o que fazer. E esse foi o ponto de partida da minha cura, porque quando a gente ora sem controle, o controle passa para as mãos de Deus. Quando a gente ora quebrado, Ele começa a juntar os pedaços com cuidado. Quando a gente se derrama, Ele recolhe até as lágrimas. Há um versículo que sempre me toca profundamente: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já parou para pensar no que isso significa? Quer dizer que até quando você não consegue orar, o próprio Espírito ora por você. Mesmo no silêncio, há uma voz sendo levantada no céu. Mesmo sem força, há uma intercessão acontecendo. Porque a oração verdadeira não depende da sua força, mas da sua entrega. E Deus não despreza o que é quebrado. Ele transforma. Tem gente que ora gritando, outros oram ajoelhados, alguns oram com louvores, mas há quem ora de olhos abertos no meio da dor, no trânsito, no banho, no hospital, em um quarto escuro, sem forças para dizer nada. E ainda assim, Deus ouve, porque não é o formato da oração que importa. É o coração que a sustenta. A oração quebrada tem o som do desespero, mas também o perfume da rendição. Ela tem rachaduras de dor, mas também tem raízes de esperança. Ela pode vir em silêncio, mas carrega um eco que atravessa o céu. É por isso que você nunca deve achar que está orando errado. Se a sua oração nasce da alma, ela já chegou ao trono de Deus. Naquela noite em que eu não consegui falar, só chorei. Algo aconteceu, eu não tive visões, nem ouvia vozes, nem senti arrepio, mas no fundo,
uma calma diferente começou a crescer, como se o céu me dissesse: eu sei, eu vi, eu tô aqui. E foi aí que percebi, oração não é sobre convencer Deus, é sobre abrir espaço dentro de nós para que Ele entre mesmo com tudo bagunçado, mesmo com tudo quebrado. E você, está tentando juntar os pedaços da sua vida antes de orar? Ou consegue confiar que Deus também trabalha com cacos? O corpo grita o que a alma esconde. Deus também escuta o silêncio. Você já sentiu aquela dor que não tem nome? Aquela angústia que aparece de madrugada, sem aviso, e aperta o peito como se algo estivesse prestes a explodir por dentro. Mas não explode? É o tipo de dor que você não sabe explicar para ninguém, nem para Deus. Porque às vezes assim a alma fica tão cansada que nem orar ela consegue. Foi assim comigo por dias, talvez semanas. Eu não chorava mais. Também não falava mais nada com Deus. Mas meu corpo estava gritando. Minhas costas viviam tensas, o coração acelerado sem motivo, o estômago travado. Eu fingia normalidade por fora, mas por dentro havia uma tempestade sem tradução. Foi nesse silêncio que percebi uma verdade que mudou tudo. Deus escuta o que a boca não diz. Você pode ter se calado por medo, por cansaço, por falta de fé, mas Deus interpreta até o silêncio do seu olhar perdido. Ele escuta sua respiração entrecortada antes de dormir. Ele lê o desespero que está escondido na sua insônia. Ele entende aquela dor no peito que você sente quando lembra do que perdeu. E mesmo que você não diga nada, Ele ouve. Há uma linguagem entre você e Deus que não depende de palavras. Ela acontece no invisível, no profundo. No secreto, enquanto o mundo olha suas atitudes, Deus vê sua intenção. Enquanto o mundo julga seu silêncio como frieza, Deus o lê como cansaço. Enquanto os outros acham que você está afastado, Ele está mais perto do que nunca. Lembra quando Elias se escondeu na caverna, esgotado, pedindo a morte? Deus não o repreendeu. Não exigiu que ele tivesse forças. Não gritou com ele. Deus apenas chegou, com silêncio, brisa e cuidado. Porque o que Elias precisava não era um sermão, era um encontro. Muitas vezes, o que sua alma está pedindo não é resposta, é presença. É sentir que mesmo no silêncio, Deus continua ali. A cura começa quando entendemos isso. A ausência de palavras não é a ausência de fé. Muitas vezes, ela é a expressão mais honesta da nossa dor. Foi nesse vazio que eu percebi que o céu não exige barulho para agir. Na verdade, algumas das maiores curas acontecem no sussurro da alma, quando você não fala, mas sente. Quando você não clama, mas entrega. Quando você não pede, mas confia. O corpo fala, a alma grita, e Deus responde, mesmo sem palavras, mesmo sem sons. Talvez seja por isso que Jesus, em tantos momentos, apenas olhava para as pessoas e dizia, eu te entendo, sem grandes rituais, sem explicações, apenas presença. E você, tem silenciado sua dor com medo de que Deus tenha parado de ouvir? Será que chegou a hora de perceber que Ele também escuta o que a sua alma não consegue mais dizer? A ilusão da força. Quando fingir já não funciona mais. Durante muito tempo eu achei que precisava ser forte o tempo todo. Acreditei naquela ideia de que fé verdadeira não vacila, não chora, não cansa. Então eu aprendi a sorrir enquanto sangrava por dentro. A caminhar como se tivesse tudo bem, mesmo quando meu mundo estava desmoronando em silêncio. Quantas vezes você já vestiu essa armadura também? Quantas vezes repetiu está tudo bem? Só para não preocupar ninguém, para não parecer fraco e imaturo ou sem fé. Mas deixa eu te contar algo que me libertou, a força que finge. Adoece a alma que esconde sua dor por tempo demais. Começa a se partir em silêncio. Existe um ponto na vida em que a dor se acumula tanto que nem a melhor máscara consegue segurar. E foi ali, nesse lugar quebrado, que eu descobri uma verdade que nunca mais esqueci. Deus não precisa da sua força. Ele quer a sua verdade. Enquanto eu fingia ser forte, eu orava com frases decoradas. Cuidava da aparência espiritual, mas por dentro eu estava exausto. Até que um dia, sem forças até para fingir, eu desabei. Não fiz oração bonita, não usei palavras certas, eu só chorei e murmurei, Deus,
eu não aguento mais. Foi nesse instante, sem máscaras, sem teatro, sem força, a menos que senti algo diferente. Uma presença suave, não um milagre imediato, mas uma paz estranha, como se alguém me dissesse: agora sim, eu posso te alcançar. A verdade é que enquanto tentamos parecer fortes, impedimos a graça de agir, porque a graça só flui onde existe entrega. E entrega não combina com controle. Entrega exige vulnerabilidade, confissão, rendição. Jesus nunca pediu perfeição de ninguém. Ele sempre se aproximou daqueles que tinham coragem de dizer: estou doente, estou cansado, estou perdido, estou com medo. Os fortes aos olhos do mundo nunca foram os preferidos de Deus, mas os quebrados. Os verdadeiros, os que caem aos pés dele e dizem: eu preciso de ti. Você não precisa provar nada para Deus. Ele já conhece suas falhas, seus medos, seus segredos mais escondidos. E mesmo assim, ele te ama. Mesmo assim, ele te espera. Mesmo assim, ele quer te curar. Não há vergonha em admitir que não dá mais, porque esse não aguento mais pode ser exatamente o começo da sua libertação. É o momento em que Deus começa a reconstruir com base na sua verdade e não na sua performance. Você não precisa ser o mais forte da família, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa manter tudo sob controle. Você precisa apenas fazer uma coisa: se render. Fingir não cura, negar a dor não resolve, mas abrir o coração para Deus, mesmo que em lágrimas, é o início da restauração. Hoje talvez você esteja nesse ponto, cansado de fingir, exausto de carregar tudo sozinho, tentando segurar um mundo que está desmoronando. Se for esse o seu caso, talvez seja a hora de parar de ser forte e começar a ser verdadeiro, porque é nessa verdade, crua, sincera e sem filtros, que a cura começa. E você, que ainda está tentando segurar sozinho, enquanto finge que está tudo bem. O silêncio de Deus que é cheio de presença. Você já orou tanto, chorou tanto, clamou com tanta fé, e mesmo assim tudo permaneceu em silêncio? Já viveu aquele momento em que se ajoelha, fala com Deus, abre o coração inteiro, mas o céu parece mudo, como se Deus estivesse longe demais. Foi exatamente aí que eu comecei a entender que antes me revoltava. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Durante o período mais escuro da minha vida, onde as dores eram profundas e o medo me paralisava, eu gritava por respostas, mas tudo que recebia era nada, nenhuma palavra, nenhuma visão, nenhuma sensação, só o silêncio. No começo, esse silêncio me feriu. Me senti ignorado, esquecido, abandonado. Cheguei a pensar: será que minha fé está fraca demais para que ele me ouça? Será que fiz algo tão errado que Deus se afastou de mim? Mas o tempo foi me ensinando que há silêncios que falam mais do que 1000 palavras. Há silêncios que curam, mesmo quando a gente não percebe. Deus nunca se afasta. Mesmo quando ele se cala, ele está presente. Só que a presença dele às vezes não vem para consolar, mas para transformar. No deserto, Deus não responde com barulho. Ele transforma no silêncio. É nesse silêncio que ele trabalha áreas que só podem ser tocadas quando o mundo cala. É no silêncio que ele nos esvazia de tudo, o que nos distrai. Nossas vontades, nossa pressa, nosso orgulho, nosso controle, foi no silêncio que ele me ensinou a escutar. Não a voz do alto, mas a voz de dentro. Porque enquanto eu pedia sinais, ele plantava raízes. Enquanto eu queria um milagre imediato, ele construía a profundidade. Enquanto eu buscava alívio, ele me ensinava propósito. O silêncio de Deus é uma espécie de tratamento intensivo para a alma. Ali, sem distrações, ele revela quem somos e o quanto ainda precisamos dele. A ausência de resposta aparente não significa abandono. Significa que ele está fazendo algo mais profundo que palavras podem explicar. É o momento em que ele cala o exterior para falar no interior. E quando ele fala dentro, tudo começa a mudar fora. Você já percebeu que as árvores crescem no silêncio? Que o coração bate no silêncio? Que a cura, quando acontece dentro do corpo, não faz barulho? Assim também é com Deus. Ele curou meu coração sem que eu percebesse. E quando vi, já não doía como antes. Já não acordava com aquela angústia esmagadora. Já não me sentia sozinho. Porque a presença dele havia feito morada dentro de mim. Hoje, quando passo por novos silêncios,
eu não desespero mais, eu escuto, eu observo, eu descanso, porque aprendi que o silêncio de Deus não é punição, é preparação. Se você está vivendo esse silêncio agora, respire fundo. Não corra para fora dele. Permita-se ser tocado onde só o silêncio pode alcançar. Talvez você não perceba agora, mas esse silêncio está cheio de presença, cheio de graça, cheio de cura. E no tempo certo, quando for seguro e transformador, a voz dele voltará a ser ouvida. Mas dessa vez, você será outro. E você? O que Deus pode estar te ensinando nesse silêncio que você tanto quer fugir? O milagre invisível que começa dentro. Nem sempre o milagre é um estalo. Nem sempre é uma porta que se abre de repente, um grito de cura, um abraço celestial que muda tudo em segundos. Muitas vezes, o milagre começa no lugar mais escondido, no silêncio da alma onde ninguém vê, e onde até você duvida que algo ainda possa florescer. Foi nesse lugar secreto que Deus começou a curar meu coração. Eu esperava um milagre que mudasse as circunstâncias, que resolvesse os problemas externos, que me tirasse da dor com um sopro. Mas em vez disso, ele fez algo mais profundo. Ele entrou na dor e me ensinou a caminhar com ela, até que ela deixasse de ser prisão e virasse ponte. No início, eu nem percebi. A rotina era a mesma. A dor ainda morava nos mesmos lugares. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não ao redor, mas dentro. Meus pensamentos, antes dominados pelo medo, começaram a dar espaço à esperança. Minha respiração antes ansiosa foi desacelerando. Meu olhar, que vivia buscando uma saída, passou a observar o presente com mais gentileza. Era como se uma pequena luz tivesse sido acesa dentro do meu peito. Frágil, tímida, mas constante. E foi ali que entendi. O milagre não era o fim da dor. Era o começo da vida mesmo dentro dela. Sabe aquela sensação de levantar um dia e, mesmo sem grandes mudanças externas, sentir que algo já está diferente? Que existe uma paz estranha, quase tímida, mas firme, te segurando por dentro? Isso é um milagre invisível. Um milagre que não se exibe, não grita, não precisa provar nada. Ele apenas é e, de repente, você percebe que já não reage da mesma forma, que já consegue sorrir sem fingimento, que sua oração, antes só um pedido desesperado, agora também carrega gratidão. A dor pode ainda estar ali, mas já não te paralisa. O medo pode sussurrar, mas já não comanda. Porque o Espírito Santo começou uma obra dentro de você, silenciosa, inquebrantável, eterna. Foi nesse processo que aprendi que os milagres mais profundos não mudam o mundo lá fora primeiro. Eles restauram a alma, reconstroem a identidade, nos devolvem para nós mesmos, para a vida, para Deus. Esse é o tipo de milagre que ninguém tira, porque não depende de bênçãos visíveis. Não precisa de palcos, ele se sustenta na presença. Um milagre que não aparece nas redes sociais, mas brilha no seu olhar, que não é comentado aos quatro ventos, mas muda a forma como você respira, perdoa, acredita, vive. Esse é o milagre que transforma, porque começa no lugar onde o Espírito toca, e nenhum trauma consegue apagar. Talvez você esteja esperando um sinal, um acontecimento extraordinário, mas e se o milagre que você tanto espera já começou? E está crescendo dentro de você agora, você consegue perceber essa mudança sutil, mas poderosa, que vem de dentro para fora, a oração que restaura a identidade perdida. Tem momentos em que a dor, ela não só fere, ela te desfigura, você ainda está ali, mas já não se reconhece. As lágrimas viram rotina e a sua voz interior começa a sussurrar que você perdeu algo que talvez nunca mais volte. Foi assim comigo. Eu orava, mas no fundo já não sabia direito quem eu era. A dor me tirou certezas, forças e até o nome com o qual eu costumava me chamar quando falava com Deus. Filho, amada, escolhido. Essas palavras pareciam distantes, como se pertencessem a uma versão antiga de mim mesmo que ficou para trás, lá no tempo em que tudo era mais leve. Mas foi justamente nesse lugar de esquecimento, quando até minha identidade parecia ter se apagado, que a oração se tornou mais do que um clamor. Ela se tornou um espelho, um eco da verdade de Deus sobre mim, que nenhuma dor conseguiu calar completamente. No início, minhas palavras saíam frágeis. Eram orações sem forma,
sem teologia, sem firmeza. Mas mesmo sem saber direito quem eu era, eu continuava chamando por ele. E aos poucos, enquanto minha boca murmurava o nome dele, meu coração começou a ouvir um nome que ele ainda sussurrava sobre mim. Não era fracassado, não era indigno, não era culpado, não era esquecida. Era meu filho amado, aquela por quem eu morri. Meu vaso em processo de restauração. Foi através da oração que Deus começou a me lembrar quem eu era para Ele. E mais ainda, quem Ele ainda era para mim. Quando tudo parecia dizer o contrário, Ele dizia: você ainda é meu. E então percebi que a oração não era só um pedido por socorro. Era uma reconexão com minha essência. Era como se a cada palavra falada ou pensada, eu recolhesse os pedaços que deixei pelo caminho. Feridas, traumas, decepções, máscaras, tudo começava a cair. Tudo começava a se alinhar. A oração não mudou apenas o que eu sentia. Ela foi me devolvendo a mim mesmo. E foi ali que compreendi algo profundo. A oração mais poderosa não é aquela que move montanhas fora de nós, mas a que nos reconduz à nossa identidade em Deus. Não é sobre orar bonito, é sobre orar verdadeiro, mesmo que seja com voz trêmula, mesmo que seja entre soluços, mesmo que você se sinta distante, porque ao orar você permite que a presença dele te alcance. E quando isso acontece, não há ferida que continue definindo quem você é. Ele limpa os rótulos que a dor te impôs. Ele desfaz as mentiras que o mundo te ensinou a acreditar. E com uma ternura que só o céu conhece, ele te chama pelo nome de novo. O nome que só Deus conhece. A identidade que só o amor pode restaurar. Hoje, quando me ajoelho, não é para pedir algo que me falta. É para lembrar de quem eu sou e de quem ele sempre foi. O Pai que me vê, mesmo quando estou cego. O Deus que me escuta, mesmo quando eu já nem sei mais como falar. Talvez você também tenha esquecido quem é. A dor pode ter bagunçado seu reflexo, mas a oração ainda pode ser o fio que te reconecta com o céu e com você mesmo. Você se lembra de quem era. Antes de tudo isso, será que é hora de deixar Deus te lembrar a visitação divina num lugar mais improvável? Ninguém vê o que acontece quando a porta se fecha e o travesseiro vira confidente. Ninguém escuta os diálogos silenciosos que temos com a dor quando todos dormem. Mas Deus entra exatamente aí. Ele não pede licença como as visitas humanas. Ele não espera o ambiente estar arrumado. Ele não exige que sua alma esteja limpa, nem que você esteja com palavras bonitas preparadas. Ele entra onde ninguém mais quer entrar, no canto escuro do seu quarto. E do seu coração. Foi num desses dias em que tudo parecia perdido que senti algo diferente. Não era uma música, não era uma palavra, não era uma resposta clara. Era presença. Era como se, mesmo sem falar nada, Deus estivesse me dizendo: eu tô aqui. E foi estranho, porque eu não estava orando. Na verdade, eu estava questionando, reclamando, até gritando por dentro. Mas foi exatamente nesse momento, no mais improvável, no mais indigno, que ele me visitou, não com um milagre visível, não com uma solução imediata, mas com algo que curou ainda mais profundamente. Ele entrou no lugar que eu escondia até de mim mesmo. Aquele pensamento que você nunca teve coragem de contar a ninguém. Aquela lembrança que ainda dói, mesmo tantos anos depois. Aquela culpa que você carrega em silêncio, achando que nunca será perdoada. Aquele trauma que ninguém levou a sério, mas que te paralisou por dentro. Foi aí que ele veio, porque Deus não tem medo da sua dor. Ele não se afasta do que está quebrado. Pelo contrário, ele se aproxima. Deus não visita lugares limpos. Ele habita os lugares que reconhecem sua sujeira e por isso pedem redenção. Enquanto eu achava que ele estava distante porque minha vida estava desorganizada, ele já estava dentro, esperando apenas que eu parasse de resistir. É difícil explicar o que acontece quando Deus entra em uma dor que você nem sabia que ainda estava aberta, mas eu sei o que muda. Você começa a respirar diferente. Você sente que, mesmo sem entender nada, está sendo sustentado por uma força que não vem de você. Foi ali que percebi. Deus visita o improvável porque é ali que ele revela o impossível. A presença dele não depende do seu merecimento. Ela não responde à sua performance espiritual. Ela responde à verdade do seu coração. E se a verdade for que você está cansado, quebrado,
perdido ou confuso, então é exatamente essa verdade que ele abraça. A dor que você acha que afasta Deus pode ser o local exato onde ele mais quer te curar. E sabe o mais impressionante? Ele não te olha com julgamento, ele não te confronta com exigências, ele apenas está presente, silenciosamente restaurando o que você nem sabia que precisava ser restaurado. Quando você acha que ele te esqueceu, ele já está dentro, esperando que você perceba. Quando você sente que não é digno, ele te chama pelo nome que o céu conhece. Quando você pensa que está sozinho, ele já chorou com você. Foi no meu pior que ele entrou, não no culto, não na canção, não no momento certo, mas no meio da bagunça da minha alma. E ali, sem uma palavra, ele me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. A esperança de que, mesmo em ruínas, eu ainda era um lugar onde Deus podia habitar. Talvez você esteja esperando que Deus te visite quando tudo estiver em ordem. Mas e se ele quiser te encontrar exatamente nesse caos? Você deixaria o recomeço que nasce sem barulho? Você espera por um sinal grandioso, um som do céu, uma confirmação com brilho e glória. Mas o que vem é o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da reconstrução. Porque quando Deus começa a curar, ele não avisa, ele não coloca placas dizendo, agora vai começar a melhorar. Ele apenas age e, de repente, num dia comum, você acorda e percebe que algo mudou. Não há música tocando, não há luzes ao redor, mas há paz. Uma paz que antes você nem acreditava que existia mais. Não foi uma explosão, não foi um milagre de cinema, foi um recomeço. Quieto, sutil, quase imperceptível, como a luz da manhã que atravessa a janela sem pedir licença. Você ainda lembra da dor, mas ela não te prende mais. Você ainda sente saudade do que perdeu, mas isso não te define. Você começa a respirar mais fundo, a se olhar no espelho com um pouco menos de culpa, a agradecer, sem esforço, a caminhar, mesmo que devagar. É assim que Deus cura. Ele reconstrói sua alma sem barulho, para que ninguém roube o crédito dele, porque só você e ele sabem o quanto doeu. Só vocês dois conhecem o deserto que você atravessou calado. Só vocês dois sabem quantas noites você chorou pedindo forças para não desistir. E agora, quando você menos esperava, o milagre não foi uma resposta, foi uma nova forma de existir. Você já não reza pedindo, você reza reconhecendo, você não clama por provas. Você contempla os sinais pequenos, mas vivos. Uma respiração sem angústia, um café que agora tem sabor, um momento em que você consegue rir sem culpa, um abraço que te aquece, um passo dado sem medo. Nada disso veio com alarde, mas tudo isso é sagrado. Esse é o recomeço que nasce sem barulho. Ele não precisa de palmas, ele não depende de likes, nem da validação dos outros. Ele nasce dentro, num lugar onde só Deus pode tocar. E o mais bonito é perceber que você não voltou a ser quem era antes. Você é outro, mais sensível, mais maduro, mais consciente da presença divina que te sustentou no escuro. Esse novo, você não precisa mais fingir força, porque agora conhece a verdadeira, aquela que vem quando a gente para de lutar sozinho e deixa Deus fazer parte do processo. A dor não desapareceu completamente, mas perdeu o poder de te dominar. O passado ainda existe, mas já não dita seus passos. Você não esqueceu o que viveu, mas agora lembra com compaixão. E não com revolta. Talvez ninguém entenda esse milagre que está acontecendo aí dentro. Mas tudo bem. Milagres verdadeiros são silenciosos. São mais profundos do que explicáveis. E quando alguém perguntar como você conseguiu, você talvez não saiba explicar, mas vai saber apontar. Foi aqui, nesse momento, nesse processo sem barulho, que Deus me recomeçou. Você consegue sentir esse novo nascer dentro de você agora, quando a fé deixa de ser performance e vira encontro. Durante muito tempo, minha fé foi uma repetição, palavras decoradas, frases ditas por medo, versículos citados para parecer forte. Mas lá dentro, a alma ainda sangrava. Eu orava porque achava que era isso que Deus esperava de mim. Eu cantava com os olhos fechados, mas com um coração distraído. Ajoelhava-me mais por desespero do que por entrega. Fazia promessas, jejuava, clamava, mas a verdade, eu não confiava. Eu apenas tentava convencer a Deus de que eu merecia ajuda. A fé, ali, era um esforço, um ritual pesado,
uma performance carregada de medo. Medo de ser ignorado, de ser punido, de estar fazendo errado, até que tudo caiu. Minha força, minhas palavras. Minha performance. Foi quando a dor me calou, que Deus finalmente falou. E o que ele disse não veio em frases, veio em presença, veio naquele silêncio em que eu me senti abraçado sem merecer. Veio quando eu não consegui mais orar com palavras bonitas e só consegui chorar. Veio quando eu já não tinha força para fingir ser espiritual. E ainda assim, fui visitado por pais. Ali, percebi o que era fé de verdade. Não era sobre saber explicar o que sentia. Não era sobre parecer estar bem diante dos outros. Era sobre estar inteiro, ainda que despedaçado. Diante de Deus, a fé que salva não é a fé bonita, é a fé sincera. Aquela que diz, eu não sei o que fazer, mas confio que o Senhor está comigo mesmo assim. Aqui não precisa de cenário perfeito, de música certa, de ambiente ideal. Aqui acontece no carro, na rua, no banheiro, no quarto escuro. A fé que nasce no caos e floresce no deserto. Foi nesse tipo de fé que encontrei descanso, porque ela não me pedia performance, só presença. Ela não exigia certezas, só rendição. Não cobrava força, só verdade. E então, algo mudou. A Bíblia que eu lia por obrigação começou a falar comigo como nunca antes. Os salmos deixaram de ser poesia distante e se tornaram meu grito. As promessas deixaram de ser frases motivacionais e se tornaram chão firme para meus pés trêmulos. Comecei a perceber que não precisava mais impressionar Deus. Ele já me conhecia, já sabia dos meus medos, das minhas fugas, das minhas máscaras, e ainda assim ficava a fé que antes era uma armadura pesada, se tornou um manto leve. Eu já não precisava provar nada, só viver o encontro. E nesse encontro eu fui curado. Não de todas as dores, mas da solidão mais cruel. Aquela de achar que precisava enfrentar tudo sozinho, até diante do próprio Deus. Hoje eu oro diferente. Sem pressa, sem medo, sem roteiro. Eu apenas falo como quem conversa com um pai que conhece minhas sombras e ainda assim me chama de filho. Porque no fundo, é isso que ele sempre quis. Não um espetáculo, mas um encontro. E você, será que sua fé também virou uma performance que cansa, que cobra, que pesa? Ou você já se permitiu apenas encontrar? A oração que me salvou no fim era aquela que eu fiz no meio do caos. A gente nunca imagina que está fazendo algo que vai mudar tudo. Na dor mais profunda, tudo parece inútil. Aquela oração que você fez chorando no meio da madrugada, com palavras cortadas pela angústia, aquela súplica que parecia perdida no teto do quarto escuro. Foi ali que Deus começou a responder. Mas a resposta não veio como um clarão, não veio como uma explosão de milagres, veio como um silêncio carregado de presença, veio como um cansaço que de repente passou, veio como uma respiração que ficou mais leve. Uma manhã que amanheceu menos cinza, eu entendi que o milagre que eu tanto esperava no fim já estava sendo construído no meio, na parte mais feia, mais frágil, mais solitária. E isso muda tudo, porque a gente passa a valorizar o agora. A gente para de esperar que algo grandioso aconteça para crer que Deus está agindo. E começa a reconhecer a obra invisível, aquela que se move dentro, onde ninguém vê. A oração do meio é diferente. Ela não é feita com segurança. Ela é feita entre soluços. Ela é fraca, desconexa, confusa, mas é honesta, é entregue, é de verdade. E é essa que chega mais rápido ao céu. Foi quando eu orei no meio do meu desespero, sem saber se seria ouvido, que Deus mais se aproximou. Foi quando eu já não tinha forças para acreditar que algo mudaria, que a mudança começou não fora, mas dentro de mim. Ele me curou, antes que eu percebesse. Me levantou enquanto eu ainda estava ajoelhado, me restaurou, mesmo quando eu ainda me sentia quebrado. Aquela oração do meio, a que eu fiz sem acreditar que teria resposta. Essa foi a que me salvou, porque ela não mudou Deus, ela me mudou, ela me reconectou. Ela me fez lembrar que, mesmo sem entender, eu ainda podia confiar, que mesmo sem sentir, eu ainda podia continuar. A oração poderosa nem sempre muda o cenário de fora, mas sempre transforma o cenário de dentro. E a maior cura que recebi
Não foi ver as circunstâncias se alinharem. Foi sentir paz antes mesmo que tudo fizesse sentido. Foi saber que eu não precisava chegar até o fim para ser salvo. Bastava continuar confiando. No meio, hoje eu olho para trás e vejo a força que me trouxe até aqui não foi aquela que eu conquistei depois. Foi aquela fé frágil que tive no momento mais fraco. Foi aquela oração desconcertada. Foi aquela lágrima que não virou palavra. Foi aquele Deus, me ajuda, dito com um último fôlego de esperança. Você tem ideia do quanto isso é poderoso? Não espere estar forte para orar. Ore enquanto estiver caindo. Não espere estar curado para buscar Deus. Busque enquanto ainda sangra. Não espere chegar ao fim para acreditar que Ele está contigo. Reconheça que Ele já está. Bem aqui, no meio de tudo, porque um milagre não está no depois, está agora. No instante em que você escolhe continuar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. E talvez, só talvez, essa oração silenciosa que você faz hoje, no meio da sua tempestade, seja aquela que vai te salvar lá na frente. Você consegue sentir isso? Ou será que ainda está esperando que o fim traga o que Deus já está plantando no agora? O sussurro que vence o grito da dor? Há momentos em que o mundo grita tão alto que o coração parece não conseguir mais escutar nada além do barulho da própria dor. São os dias em que o silêncio de Deus parece ausência. Mas e se eu te dissesse que nesse silêncio havia um sussurro? E se a resposta não veio no estrondo porque ele preferiu falar baixo? Para que você se aproximasse. É estranho pensar que Deus escolhe sussurrar quando a gente está desesperado. Mas talvez Ele faça isso justamente porque quer que a gente se incline mais perto. Quer que a gente deite a cabeça em seu peito como fez João. Quer que a gente pare de correr e apenas ouça. Na minha dor mais aguda, o que me salvou não foi uma voz alta que rasgou os céus. Foi um toque sutil, uma lembrança suave, um pensamento inesperado no meio do desespero. Eu ainda estou com você. Era como um sussurro que vencia todo o grito. Não porque abafava a dor, mas porque atravessava o ruído e tocava a alma. Muitos esperam que Deus fale como um trovão, mas Ele também fala como vento suave, como uma brisa que entra pela fresta da janela no quarto onde você chora escondido, como o abraço de alguém que nem sabe o quanto você precisava daquilo, como aquela música que toca justo quando você pensava em desistir. A presença dele não precisa gritar para ser real, ela só precisa ser percebida. E isso só acontece quando o coração está despido, vulnerável, entregue. No meu pior momento, percebi que a oração poderosa não foi a que gritei, mas a que sussurrei com a alma cansada. Não foi a que fiz com força, mas a que saiu entre lágrimas. Não foi a que decorei, mas a que nasceu do fundo do meu medo. Ali, sem forças, sem plano, sem teologia, sem explicação, apenas com a vontade de não sumir. Eu murmurei: Senhor, se o Senhor ainda está aí, me ache, porque eu me perdi e Ele me achou. Não porque eu gritei, mas porque Ele sempre esteve ali, esperando eu parar de fugir. Deus não compete com o caos, Ele espera você cansar de correr, cansar de lutar sozinho, cansar de fingir que está tudo bem. E quando você para, quando você se rende, quando você, enfim, se cala por dentro, Ele sussurra: filho, tô aqui. Esse sussurro tem o poder de restaurar tudo. Não porque resolve de imediato, mas porque reconstrói o essencial, a conexão. Quando a dor gritar de novo, tente silenciar um pouco por dentro. Talvez você escute não com os ouvidos, mas com a alma. E se ouvir, não ignore, não racionalize, não duvide, só acolha. Porque às vezes a cura que você espera não vem no fim de tudo. Ela vem agora, no momento em que você decide ouvir de novo. Mesmo que só haja silêncio ao redor, talvez esse silêncio seja a linguagem secreta de Deus para sua alma. Você está disposto a escutar?